Olá, quinta-feira, 7 de maio de 2020. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques de hoje. Terceiro dia de lockdown e voltamos a falar e mostrar as barreiras montadas de fiscalização espalhadas pela ilha de São Luís. Os números atualizados do novo coronavírus no Maranhão e municípios maranhenses registram as primeiras mortes. Governo do Estado garante manutenção no atendimento da farmácia estadual de medicamentos especializados e o hospital de campanha em São Luís deve ficar pronto em 10 dias. Pesquisa aponta nível de satisfação e concordância com o trabalho desempenhado pelo governador Flávio Dino e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e para o decreto de lockdown na área da Grande Ilha. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá pessoal, muito bom dia, agradeço aí o carinho da audiência de você que nos acompanha aqui na região metropolitana, na Grande Ilha de São Luís, na capital maranhense, nos municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, que está entendendo neste momento. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar uma pesquisa que foi feita aí de satisfação, de concordância com os ludovicenses envolvendo a questão do decreto de lockdown e também das ações e medidas que estão sendo tomadas pelo prefeito aqui da capital maranhense, Edivaldo Holanda Júnior, e também o governador do Maranhão, Flávio Dino. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa pesquisa de satisfação e concordância aí das pessoas, dos ludovicenses aqui no Bom Dia Maranhão. Tem também os bastidores da política, a gente vai falar sobre outros assuntos com o John Coutrinho, daqui a pouco participa aqui conosco. Claro, você vai acompanhar também toda a movimentação, as ações envolvendo o combate, aí, o controle à pandemia do novo coronavírus, ações, atitudes, medidas que estão sendo adotadas pelos governos, mas também por nós, pelas pessoas que têm que transitar pela cidade. A gente recomenda mais uma vez em casos aí de extrema necessidade. A gente percebe que ainda tem muitas pessoas, claro, deu uma diminuída, o decreto está surtindo com certeza um efeito positivo, mas tem muitas pessoas que ainda saem de casa, tanto de carro, utilizando o veículo, como o transporte público, como apenas caminhando, andando de forma desnecessária. E quer sair de casa, não esqueça, utilize a máscara, de extrema importância, não por um decreto, não por um pedido aí dos governantes, dos gestores, não pelo meu pedido, mas da classe médica, daquelas pessoas que são estudiosas, que já confirmaram, que já disseram que a pessoa utilizando máscara, duas pessoas que se encontram, claro, mantendo aquele distanciamento social, mas que se encontram, são próximas e estão de máscaras, elas evitam muito mais o contágio aí pela Covid-19. Então, de extrema importância seguir essas recomendações. Agora, 7h02, você acompanhou agora há pouco, o Bandeira 2 encerrou agora há pouco com o Eduardo Bueno, meu xará, às 6 horas da manhã aqui na TV Difusora. Agora seguimos com o Bom Dia Maranhão, mostrando, acompanhando essa movimentação como todos os dias, desde o primeiro dia de lockdown, há 2 dias atrás, na terça-feira, a gente mostrando as imagens das barreiras de fiscalização, desse trabalho que está sendo desempenhado na Grande Ilha de São Luís. A gente já começa hoje o Bom Dia Maranhão, seguindo, mostrando essas imagens, acompanhando como é que está a movimentação, essa barreira de fiscalização montada ali na área Itaquibacanga, nas proximidades da barragem do Bacanga, como ontem nós já havíamos mostrado, uma movimentação quase dentro da normalidade. Claro que diminuiu bastante, mas ainda são muitos veículos transitando, trafegando pela Avenida dos Portugueses, que é um dos braços da BR-135, mas a gente percebe esse trabalho de fiscalização por parte da Polícia Militar e por parte também dos agentes de trânsito. Há uma situação que complica, porque tem muitas pessoas que acabam ficando chateadas, revoltadas com essa questão do congestionamento, mas as pessoas precisam entender, olha, portar o documento, como a gente percebeu ali o policial militar abordando aquela motorista e ela mostrando, né, o documento que comprova que ela precisa sair justamente para fazer algum tipo de serviço essencial, provavelmente autorizada aí pelo empresário, pelo patrão, enfim. Mas a gente pede, solicita, tem que haver um bom senso, tanto aí por parte dos agentes de fiscalização, nesse caso os agentes de trânsito e também os policiais militares, quanto à colaboração da população. Se for sair que não seja para trabalhar um serviço essencial, que seja para o supermercado, para o mercado comprar comida, alimentação, materiais de higiene, ir numa farmácia, que são serviços essenciais, que colabore, tenha bom senso, só saia de fato, não saia para bater perna, como diz aí popularmente, não saia para passear, não é o momento agora, vai passar, está próximo de passar essa fase. Só são 8 dias agora do decreto de lockdown e a gente espera que a partir já da segunda quinzena do mês de maio, essa curva que ainda é ascendente do número de casos, daqui a pouco a gente vai atualizar o número para vocês que acompanham aqui no Bom Dia Maranhão, ainda é uma curva crescente, então precisa sim do bom senso, do respeito da população em seguir aí as recomendações e que respeite esse decreto de lockdown.
Outra coisa que eu quero pedir o favor aqui para as pessoas, os agentes de fiscalização, a Polícia Militar e os agentes de trânsito. A gente percebe que tem muitas pessoas em alguns horários, a gente percebe que de fato o trabalho agora nas primeiras horas da manhã, ele é muito eficaz. Mas tem alguns horários que a gente percebe que não está acontecendo a abordagem. Precisa haver essa abordagem, esse trabalho até de conscientização da população, saber se está portando documento, como prevê o decreto, e saber se de fato a pessoa está saindo por um serviço aí de extrema necessidade, um serviço essencial para comprar, como eu disse, medicamentos ou comprar alimentação, enfim, nesse caso necessário, ou ajudar uma pessoa que está precisando, que acontece também muito. Isso precisa ser, essa abordagem precisa ser feita contínua, de forma contínua, enquanto estiver acontecendo esse trabalho de fiscalização, daqui a pouco a gente volta a mostrar, é preciso haver essa abordagem por parte da Polícia Militar, guardas municipais, Blitz Urbana também, que tem feito um trabalho aí nos bairros, a situação nos bairros, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, ainda é bastante complicada, nas proximidades ali das feiras, mercados, nas ruas, avenidas, tem muita gente circulando nos bairros mais distantes aqui do centro de São Luís, a exemplo do bairro do Quatraque, Cidade Operária, enfim, Coroadinho também a gente viu uma movimentação grande ontem, bairro de Fátima, a gente que circula pela cidade, daqui a pouco a gente também faz esse trabalho na externa e percebe que ainda tem muitas pessoas caminhando. O problema não é só as pessoas que saem de veículo, as pessoas também que saem caminhando, andando, sem necessidade alguma de casa, é preciso evitar esse tipo de comportamento. É preciso ter consciência neste momento, principalmente. Agora, 7 horas e 6 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, na cidade de Caxias. Olha, foi registrada a primeira morte pela Covid-19, lamentavelmente, um idoso que estava internado desde o começo da semana. A notícia da primeira morte por Covid-19 em Caxias foi dada pelas redes sociais. A vítima é um idoso de 93 anos, que deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento no domingo, com sinais de desconforto respiratório. Quando ele chegou aqui na UPA, foi relatado para a gente que ele estava com dificuldade respiratória, com dispneia. Então, ele evoluiu, né, esse quadro evoluiu para uma insuficiência respiratória e, quando constatado esse quadro de insuficiência respiratória, ele foi levado para a sala vermelha, aqui da UPA. Na sala vermelha, ele recebeu todos os cuidados, ele foi medicado, ele foi atendido com base nos protocolos do Ministério da Saúde. A gente já vinha se preparando para esse momento, a gente já tinha recebido orientação aqui da direção da UPA de como proceder. Então, para a gente, de certa forma, era algo previsível. Acredito que todos conseguiram desempenhar bem seu papel. Infelizmente, aconteceu o óbito, mas para a equipe, acredito que todo mundo já estava muito bem preparado para essa situação. O caso preocupa a população. Com certeza, tem que se cuidar mais, mesmo dependendo da idade dele, mas a gente tem que tomar mais cuidado. O negócio é sério, viu? Sério mais do que a gente imagina, né? É verdade. Realmente tem que manter o isolamento social. Diz que a norma, o único jeito é esse, né? Então tem que manter, né? Agora com essa morte aí, a gente ficar mais atento, ficar em casa, entendeu? Ter mais cuidado, entendeu? Para os casos não aumentar mais e ver mais mortes na cidade. Em Caxias, até o momento são 29 casos confirmados de coronavírus. Agora com uma morte. Dr. Felipe, que é um dos médicos que atendeu o paciente vítima da Covid, reforça, além dos cuidados com a higiene, o isolamento social da população. A política do isolamento social tem que ser estimulada para que as pessoas diminuam o contágio, né? Para que não aconteça um contágio, para que não aconteça uma propagação tão rápida pela sociedade, pela população, e que isso termine acarretando, sobrecarregando o sistema de saúde. Pois é, e as pessoas que estão andando aí de forma desnecessária nas ruas, tanto aqui na capital São Luís quanto no interior do estado e em todo o Brasil, a gente percebe o depoimento de um médico que está na linha de frente, né? Enfermeiros também têm feito protesto, inclusive na capital federal, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, toda essa classe aí de profissionais de saúde que tem trabalhado com um sufoco enorme, dentro do limite praticamente, atendendo os casos, doando a vida ali todo o tempo, não vendo a família, enfim, filhos, mães, pais, esposas, maridos, doando praticamente todo o tempo, 24 horas, dedicados aí dentro dos hospitais em todo o Maranhão, em todo o Brasil e até em todo o mundo, cuidando dos pacientes. Por isso que é preciso a gente ser solidários aí com essas pessoas, com esses profissionais de saúde que têm uma família e estão lutando, estão trabalhando ali na linha de frente para cuidar dos pacientes que chegam com o novo coronavírus. Lamentável esse caso em Caxias, a primeira morte registrada e olha, também foi registrada a primeira vítima da doença em Senador La Rocque. Pelo menos o comunicado foi feito pela Secretaria de Saúde do município.
E farmácias e drogarias de Caxias estão se preparando para a realização do teste rápido para detectar o coronavírus. Acompanhe na reportagem de Raquel Souza. O teste é bem parecido com o que mede a glicemia. É feito um furo na ponta do dedo e, por meio de uma pequena amostra de sangue, pode-se verificar em uma média de 15 minutos a 1 hora se o paciente tem ou não os anticorpos para a Covid-19. Mas é bom deixar claro que o teste não é 100% preciso. Serve apenas como uma espécie de triagem, como explica este farmacêutico bioquímico. Daí o teste ser realizado em um período de 7 a 10 dias. O que isso quer dizer? A partir do aparecimento dos primeiros sintomas, o paciente deve esperar de 7 a 10 dias para realizar o teste, que é o tempo necessário para que o corpo faça ou produza a imunoglobulina do tipo M. Fora esse período, se ele fizer antes, ele pode cair num quadro chamado de falso negativo. Também é importante destacar que esses testes, eles não servem como diagnóstico definitivo, nem quando negativo, nem quando positivo. A iniciativa tem o objetivo de tentar resolver um dos grandes problemas do Brasil no controle da doença, a falta de testes para todo mundo. Os testes rápidos têm o valor inicial aproximado de R$ 250 e só poderão ser feitos por farmacêuticos treinados e habilitados para interpretar os resultados. Além de clínicas e laboratórios, algumas farmácias e drogarias em Caxias já disponibilizam o teste rápido. A ideia que a Anvisa teve ao liberar os testes para serem feitos em drogarias é diminuir a aglomeração em hospitais e clínicas, a partir do momento que a população tem um local de mais fácil acesso para a realização do devido teste. Outro ponto importante é que esses testes devem ser acompanhados por um profissional de saúde, no caso, na farmácia, o profissional farmacêutico. Sim, certamente. E 2 detalhes importantes, o teste não é muito barato, cerca de R$ 250, foi autorizado já a venda nas farmácias, mas é um valor considerado razoavelmente elevado, né? R$ 250 um teste, e ele não é 100% seguro. Ele serve para fazer essa triagem, mas não é 100% seguro, daí da importância de seguir as recomendações, que é o mais importante. E olha, já passa de 300 o número de mortos pelo coronavírus aqui no estado do Maranhão. O estado chegou também aos 5.389 infectados em 130 municípios maranhenses. Como a gente disse no início da edição do Bom Dia Maranhão, ainda é uma curva crescente. Já são 305 mortos pela Covid-19 em todo o Maranhão, quantidade elevada. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmadas aí mais 14 mortes, mais 14 óbitos no estado. Agora já são 5.389 pessoas infectadas, como você pode acompanhar no quadro, em 130 municípios. Do total do número, 1.439 estão curados da doença, notícia boa, né? Mais de quase 1.500 pessoas recuperadas. As mortes registradas foram em São Luís, aqui na capital São Luís, onde tem sido a maior quantidade aí de óbitos, São José de Ribamar e Matarroma, isso nas últimas 24 horas. A gente mostrou também agora há pouco Caxias, que ainda está sendo investigado, mas a gente teve essa informação também por meio das secretarias municipais de saúde. O estado tem 8.077 pessoas suspeitas de estarem infectadas, 6.064 casos foram descartados e 11.584 exames laboratoriais foram realizados aqui no Maranhão, segundo a secretaria. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e desde o início, agora 7 horas e 14 minutos, e desde o início da pandemia, estamos levando para vocês informações de maranhenses que estão fora do país. Hoje vamos conferir o depoimento de Renata Fecuri, é uma psicóloga maranhense que se encontra na Austrália. Para mim ficou bem evidente que a gente estava vivendo uma crise logo que eu voltei de viagem de Bali com o meu namorado e com a minha mãe. Em março agora, 10 de março foi o dia que a gente retornou. Já no aeroporto a gente enfrentou algumas dificuldades, tendo que responder alguns questionários sobre como estava a nossa saúde, se a gente estava sentindo alguns sintomas, estava tendo tosse ou febre, e logo a gente percebeu que esse seria o novo normal. Vimos que aqui em Melbourne eles estavam fazendo algumas clínicas de Covid, que era exatamente alguns espaços em hospitais ou outros lugares para fazer testagem
com pessoas que tinham retornado à Austrália nos últimos 15 dias de países aqui próximos, e também para pessoas que estavam sentindo algum sintoma, né, de tosse ou febre, falta de ar. Eu penso que talvez a Austrália tenha agido um pouco tardiamente, considerando que aqui próximo na Ásia o Covid-19 já estava se manifestando desde novembro. Porém, eu acho também que o governo da Austrália, o governo federal e também o governo de Vitória, que é onde Melbourne fica, eles agiram de maneira rápida e tentaram conscientizar bastante os cidadãos da importância do isolamento social e também de não confraternizar e da gente ter a ciência de que a gente está passando por um momento sério e que, como comunidade, a gente precisava se mobilizar e atender as diretrizes de saúde. E hoje em dia o que a gente está vivendo aqui é isso. O comércio não essencial fechado e a gente ainda está vivendo um estágio 3, onde você pode ir para a rua para se exercitar, para ir ao hospital, ao médico, ou se você tem uma atividade de estudo ou de trabalho que não te liberou e requer que você vá. Os casos têm diminuído e tudo parece que, de repente, em algumas semanas, um mês, talvez a gente possa iniciar um processo de afrouxamento do lockdown. Então, é uma palavra da Raquel Fecuri, que é psicóloga maranhense, né? Está lá em Melbourne, na Austrália, do outro lado do mundo, né? As pessoas, às vezes, por isso que a gente pede a conscientização das pessoas e paciência nesse momento, do outro lado do mundo, na Austrália, do outro lado do mundo mesmo, na Austrália, totalmente distante aqui do Brasil, mandou aí, a gente agradece a participação da Raquel, que é super importante para mostrar que esse problema não é um problema nacional, não é um problema aqui do Maranhão, não é um problema do Brasil, é um problema que está em todo o mundo e até lá próximo à Ásia, onde foi o epicentro, no caso na China, você percebe esse tipo de problema. Então, por isso da importância de seguir as recomendações, são basicamente as mesmas que estão sendo adotadas aqui no Brasil, a questão do distanciamento social, serviço não essencial, não é isso? A Renata Fecuri, da questão do distanciamento social para evitar sair de casa, só sair em casos aí de extrema urgência, não é isso? Então a gente pede praticamente o mesmo, no caso na Austrália, você viu o depoimento de uma maranhense que gentilmente mandou para a gente falando a situação, como é que está lá, que é basicamente a mesma aqui do país. E ainda tem gente que acredita que é um problema que só existe no Brasil ou que estão criando aqui no Brasil. Não é, é no mundo todo e a gente precisa seguir as recomendações. 7h17 e deve ser concluído em até 10 dias o hospital de campanha para casos da Covid-19 em São Luís. Eu acompanhei a vistoria que foi realizada na obra nesta quarta-feira. Vamos conferir. A vistoria foi realizada pelo secretário estadual de saúde, Carlos Lula, que estava acompanhado do presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, Marcos Grande. Tentando aí coordenar essa chegada e o avanço do coronavírus aqui em São Luís. Aqui são 200 leitos, 190 de enfermaria e 10 de estabilização, para tentar fechar esse ciclo de um processo de instalação que a gente já iniciou desde o início. Então, isso aqui deve dar esse suporte para a nossa população e deve dar mais segurança para a gente tratar os nossos pacientes. Os dois percorreram o local onde está sendo montado o hospital de campanha, na área do Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, na capital São Luís. O local vai abrigar 200 novos leitos. A ideia é que toda essa estrutura esteja pronta em até 10 dias e possa receber os primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus. A gente improvisa estruturas que, a despeito de serem, de fato, hospitais, eles são hospitais com menos rigor. Então aqui a gente vai ter 10 leitos, que a gente vai chamar de leitos de unidade de terapia intensiva, mas são leitos, em verdade, de estabilização. São leitos com respiradores, mas a pessoa não pode ficar aqui muito tempo. Então ela vai sair daqui para uma outra unidade. Por isso, o nosso investimento, no primeiro momento, em unidades que ficariam como um legado ao sistema de saúde posteriormente à pandemia. O secretário destacou que investimentos estão sendo realizados na capital São Luís e em todas as regiões do interior do estado no sentido de melhorar a assistência à população infectada pela Covid-19, mas destacou que as recomendações devem ser seguidas. O secretário fez uma avaliação do período de lockdown. Por hora, a gente sentiu diminuir um pouco a sobrecarga da porta, mas a gente está tendo a chegada de pacientes no interior do estado.
Então, o nosso objetivo é, com a paralisação agora, a gente ter condição de, nos próximos dias e nas próximas semanas, tomar outras medidas, porque a gente conseguiu diminuir a curva de contágio na capital. Carlos Lula também falou sobre a reunião que teve entre os secretários de saúde do Brasil e o ministro da Saúde. Houve pouco avanço, segundo ele, em relação às estratégias de combate à pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Saúde apenas apontou ontem, fez um compromisso pelo próprio ministro, de lançar uma campanha publicitária de combate ao coronavírus e de defesa do isolamento social. Nada mais que isso. Pois é, quando se necessita de ações mais conjuntas realizadas nacionalmente, né? Os estados parece que cada um age de uma forma, inclusive eu conversando com o secretário Carlos Lula, ele falou sobre isso, não há um direcionamento por parte do Ministério da Saúde para que os estados possam agir, ações, atitudes, medidas de forma conjunta, não um estado agindo de uma forma e o outro agindo de uma outra forma, por isso que a gente acaba percebendo uma discrepância, né, nos números. Tem estados que registram maior números de casos confirmados, de óbitos também do que outros, e é preciso o Ministério da Saúde dar esse direcionamento para os estados, seria de extrema importância. O que foi anunciado foi apenas uma campanha aí publicitária, que já tem sido informado, né, o próprio trabalho da imprensa informando a população do que deve ser feito, mas claro, qualquer tipo de trabalho de conscientização é importante, mas aliado a isso deveriam vir, claro, outras medidas. 7h21, maranhenses que necessitam de medicamentos especiais para sobreviver podem ficar tranquilos. O governo do estado garantiu a manutenção no atendimento da farmácia estadual de medicamentos especializados. Acompanhe na reportagem de Nice Ribeiro. A Raimunda vem todo mês para pegar o medicamento do filho. Ele é fornecido pelo governo do estado. Hoje a fila estava diferente, do lado de fora e todo mundo distante um do outro. E já vem sendo assim há algum tempo. E não tem data para acabar. Essa semana o governo anunciou que a farmácia estadual de medicamentos especializados, onde a Raimunda e outras 30 mil pessoas recebem os remédios, vai continuar funcionando durante o lockdown. Mas as pessoas estão preocupadas. Imaginando não ter. Pessoa de estar faltando a medicação, ele não pode ficar sem essa medicação. Mas até que eles me liberaram para vir, porque tem que trazer um relatório do médico, né? E essa época não está tendo. O seu Pedro se antecipou e conseguiu garantir 2 meses da medicação da filha. E isso também faz parte da estratégia para o funcionamento da farmácia estadual. Já garantiu, graças a Deus, e só no próximo 2 meses que eu venho aqui de novo. A farmácia deve funcionar nos próximos dias em horário normal. A principal medida anunciada pelo governo é a extensão da validade nas receitas. Ou seja, aquela pessoa que vem até aqui e recebe medicamento mensalmente, ele vai poder levar para casa o suficiente para até 3 meses. O ideal é que as pessoas andem com a carteirinha da FEME, caso precise apresentar em algum lugar, né? E que facilite também o nosso trabalho aqui. A FEME atende os 217 municípios do Maranhão e tem mais de 40 mil pacientes cadastrados. Mais de 30 mil deles estão ativos. A ideia é que, com as medidas anunciadas, a redução do público que vem até aqui seja de até 60%. O atendimento deve permanecer de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. É bom que evita da pessoa estar saindo todo dia e a gente fica mais despreocupado, porque tem a medicação, né? De repente falta. Exato, tem um medicamento, né, e evita a pessoa sair de casa todos os dias ou até mesmo segurar aí 1 mês, 2 meses, o que é essencial neste momento. Eu fiquei feliz com as imagens que a gente percebe uma organização, planejamento, né, a fila com o distanciamento social, sem aglomeração, o que é importante. Por falar nesse assunto ainda, essa questão de filas, aglomerações, a Caixa Econômica anunciou mudanças no pagamento do auxílio emergencial. As agências bancárias que estavam dando muito problema em relação a essa questão de fila, não distanciamento social, não utilização de máscaras, aglomerações. Pois é, a Caixa Econômica Federal anunciou essas medidas emergenciais. E essas medidas são justamente para evitar aglomerações em agências bancárias e também nas casas lotéricas que estão fazendo o pagamento agora. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou que não existe a necessidade de pessoas chegarem ainda na madrugada nas filas dos bancos e que vai monitorar a suposta prática criminosa de venda de senhas. Não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. A situação é bem melhor do que aquela vista há dias atrás, quando aglomerações eram comuns nas portas das agências bancárias, principalmente da Caixa Econômica Federal, com o trabalho desempenhado por bombeiros militares e civis contratados pelo governo do estado.
marcações no chão que garantem agora o distanciamento social e também o trabalho desempenhado pelos agentes de trânsito. As casas lotéricas, onde o pagamento também está sendo disponibilizado, estão tomando atitudes de precaução. Medidas vêm sendo adotadas. Mas a Caixa Econômica Federal adotou outras medidas preventivas, como a extensão do horário de funcionamento das agências, agora das 8 da manhã às 2 da tarde. Serão 2.000 bancos em todo o Brasil seguindo esse horário. E o anúncio da contratação de 4.800 vigilantes e 889 recepcionistas para reforçar o atendimento ao público. As pessoas podem fazer o acompanhamento dos pedidos por meio dos sites do Ministério da Cidadania e Dataprev. 5 caminhões agência serão colocados à disposição dos beneficiários do auxílio emergencial, medida adotada principalmente para as regiões Norte e Nordeste. E o banco ainda está em contato direto com as prefeituras para fechar parcerias para a organização e atendimento à população. É muito mais fácil para todos se houver um entendimento entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque quando você fica fora da agência, é algo que fica fora do controle da Caixa. Para vocês terem uma noção, nós conseguimos do Ministério da Justiça uma autorização especial, isso há 2 semanas atrás. Nenhum banco pode ter os vigilantes fora da agência. O que nós conseguimos? Para mais de 3.500 vigilantes, agora 5.000 vigilantes, que eles pudessem sair das agências para ajudar as filas. Então, isto foi um acordo exclusivo e temporário entre o Ministério da Justiça e a Caixa Econômica Federal para ajudar a coordenação das filas. Pois é, foi o que a gente disse ontem, né? Era um trabalho que poderia ter sido feito, uma atitude que poderia ter sido tomada logo no começo do pagamento do auxílio emergencial, o que aí acabaria ocasionando cenas que a gente percebeu aí durante semanas, aglomerações, empurra-empurra, muita discussão na porta das agências. Enfim, poderia ter sido uma atitude tomada antes, mas agora a gente espera, com o trabalho dos bombeiros civis, agentes de trânsito, polícia militar, já melhorou bastante, pelo menos aqui na capital São Luís. Essa parceria com as prefeituras também é importante e a Caixa Econômica Federal, com a contratação desses vigilantes e recepcionistas, deve melhorar ainda mais a situação. Claro, a população é que mais fica prejudicada nessa situação, precisa ir em busca aí do auxílio emergencial, uma dificuldade econômica muito grande, precisa do amparo aí das instituições. 7h27, confira agora o nosso giro de notícias. Termina hoje o prazo para inscrição no seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. Vão ser contratados em caráter emergencial médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e pessoal para o setor administrativo. Os aprovados vão atuar no combate à pandemia da Covid-19. A inscrição é feita pelo site seletivo.semus.sãoluís.ma.gov.br. Acredita-se que ao menos 90.000 profissionais de saúde em todo o mundo estão infectados com o novo coronavírus, possivelmente o dobro disto. Em meio a relatos de escassez contínua de equipamentos de proteção, é o que relata o Conselho Internacional de Enfermeiros. A doença já matou mais de 260 enfermeiros, disse a entidade em um comunicado, solicitando às autoridades a manterem registros mais precisos para ajudar a impedir que o vírus se dissemine entre profissionais e pacientes. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, cumprindo os decretos estadual e municipal, realizou a demarcação de espaços no chão para a espera dos coletivos. A ação foi realizada em todos os 5 terminais de integração de São Luís. A medida, segundo o presidente do SET, é mais um esforço para evitar a disseminação do novo coronavírus entre os usuários do sistema de transporte público da capital. E no próximo bloco, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Maranhão acionam a Justiça para reduzir o valor das mensalidades em escolas particulares aqui da capital São Luís. E mais, na cidade de Presidente Dutra, a polícia recupera 2 veículos de grande porte. Agora 7h29, intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. É já já. 7h32, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e a Defensoria Pública e o Ministério Público do Maranhão entraram na Justiça para tentar reduzir em 30% o valor das mensalidades em escolas particulares
aqui da cidade. Segundo a ação, os pais dos estudantes estão pagando por um serviço que não está sendo oferecido devido à pandemia do coronavírus. As aulas na rede pública e particular foram suspensas assim que foi publicado o decreto estadual com as ações de combate ao coronavírus no dia 16 de março. Desde então, na rede privada, a pauta tem sido a revisão contratual dessas instituições. A Giovana tem 6 anos, está fazendo todas as atividades em casa, com a ajuda dos pais. A mãe dela, que é jornalista, portanto essencial, acaba tendo que se desdobrar entre o trabalho e ajudar a filha. Mas a redução, essa redução de 30% é ideal, porque o aprendizado, esse momento agora, não é igual na sala de aula, quando a criança está lá presencialmente com o professor. Pais e alunos tentaram acordo, mas só esta semana uma ação civil da Defensoria e do Ministério Público foi ajuizada. O documento consta mais de 160 instituições da rede particular e, se for aceita pela Justiça, vai garantir a redução das mensalidades durante o período de distanciamento social. A decisão inclui creches e escolas de nível fundamental e médio. A ação civil pública definiu pelo menos 3 percentuais de redução para as escolas particulares, de 10% para aquelas instituições de ensino que têm até 200 alunos matriculados, de 20% para aquelas que têm entre 200 e 400 estudantes e 30% para as instituições que têm mais de 400 estudantes matriculados. Entretanto, não houve acordo e muitas escolas não estão dando descontos referente a esse período para os pais de alunos. Para a Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão, a medida demonstra empatia no momento tão delicado economicamente. Há um prejuízo econômico gigantesco aos pais, há uma diminuição dentro do orçamento familiar e é importante que as escolas, nesse momento, tivessem empatia. A ação solicita ainda que não haja cobrança de atividades que não sejam compatíveis com a educação à distância, que seja disponibilizada uma equipe técnica de acesso às plataformas digitais e para atender pais e alunos, além da apresentação de uma planilha de custos referente aos meses de fevereiro, março e abril deste ano. Se acatada a decisão, a redução deve ser cobrada do início da suspensão das aulas até o final da pandemia. Pois é, e há um outro problema relacionado a esse assunto, né, que a gente não sabe quando as aulas serão retomadas. Há uma questão sanitária, não depende de decisão, nesse caso até governamental, ou de pais, ou de professores, ou das próprias instituições de ensino. As próprias universidades também estão com as aulas paradas, não são só as escolas aí de ensino médio, ensino fundamental e até o ensino infantil. Depende de toda uma questão sanitária, de toda uma questão de como vai se comportar aí nos próximos dias essa questão da pandemia. Agora, essa discussão agora entre o Ministério Público e a Defensoria Pública na Justiça é algo que já vinha sendo debatido, por exemplo, no meio político também. Os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão aprovou, inclusive, um projeto de lei dessa redução que pode chegar até 30%. Olha, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino aqui do Estado do Maranhão informou que só irá se manifestar depois de ter conhecimento da ação. E na cidade de Presidente Dutra, a polícia conseguiu recuperar 2 veículos de grande porte que haviam sido roubados no estado do Piauí. A equipe da Força Tática tomou conhecimento de um roubo de uma caçamba com placa da cidade de Altos do estado do Piauí e de uma retroescavadeira. O furto aconteceu na capital do Piauí, Teresina. Havia sido roubado uma retroescavadeira e uma caçamba na cidade de Teresina, que provavelmente eles teriam entrado no Maranhão. Como temos grupos de WhatsApp integrados, né, entre Força Tática de Timon, de Caxias, né, de Barra do Corda, Presidente Dutra, então a gente tem informações privilegiadas, né? Já por volta de 16 horas, nós ficamos sabendo que o veículo estaria chegando em Presidente Dutra. Como temos várias saídas, a guarnição da Força Tática e do CTA resolveram se dividir. A do CTA foi em direção a São Domingos e a Força Tática foi em direção a Barra do Corda. Chegando ali próximo do povoado Arara, a guarnição da Força Tática encostou e começou a perguntar para algumas pessoas que passavam no local se teriam avistado esse veículo, uma caçamba com retroescavadeira em cima, né? Segundo informações da polícia, os veículos estavam sendo monitorados em tempo real, o que os indivíduos que estavam de posse dos veículos não esperavam. A última localização dos veículos apontava a cidade de Presidente Dutra, sentido a cidade de Barra do Corda, do Maranhão.
Então o pessoal embarcou novamente e saiu em direção ali à Barra do Corda. A guarnição visualizou essa caçamba com retroescavadeira. Deu ordem de parada, jogo de luz, sirene, mas que foi desobedecida. Os veículos estão sendo rebocados agora. O dono do veículo já veio de Teresina, está lá com o caminhão MUC tentando colocar o veículo, né, normal, porque os veículos estavam tombados, e eles serão apresentados aqui na delegacia regional. Pois é, procedimento correto, né, e a policiamento integrado que conseguiu fazer essa apreensão desses 2 veículos que foram roubados no nosso estado vizinho aqui do Piauí. Pela Polícia Militar aqui do estado do Maranhão, esse policiamento integrado importante. Não é isso? E a polícia que continua trabalhando, mesmo em meio à pandemia, a gente já inclusive mostrou um serviço essencial, a polícia continua também fazendo esses outros serviços normais de segurança. Agora 7 horas e 38 minutos, vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo para hoje, essa quinta-feira, aqui na capital São Luís e em também cidades do interior do estado. A gente começa com a capital maranhense, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas esparsas para esta quinta-feira, semelhante como foi ontem, quarta, né? E, inclusive, ontem choveu aqui na capital São Luís. Uma mudança aí de clima muito grande, hora chuva, hora sol, isso aí também acaba prejudicando a saúde das pessoas. O pessoal tem que ter cuidado em relação a isso. Mínima de 26, máxima de 31 graus aqui na capital São Luís. Imperatriz, predomínio de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva também na cidade de Imperatriz. Termômetros oscilando, mínima de 23, máxima de 32 graus, calorão na cidade de Imperatriz. Caxias, predomínio de tempo nublado também, a parcialmente nublado, com pancada de chuva, também há possibilidade de chuva no município de Caxias. Mínima de 22, máxima de 31 graus. A gente segue aqui para outras 3 cidades no interior aqui do estado do Maranhão. Começamos por Bacabal, tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas esparsas, assim como aqui na capital São Luís, também no município de Bacabal. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Município de Balsas, mais distante aqui do norte do estado, mas para a parte centro-sul do estado, predomínio de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco. Tem chovido aí em todo o estado do Maranhão ainda neste mês de maio. Mínima de 22, máxima de 32 graus para o município de Balsas. Calorão também, a máxima pode chegar a 32 graus. Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, predomínio de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancada de chuva. A gente tem a informação que na Baixada Maranhense, na região da Baixada Maranhense também tem chovido bastante, onde fica localizado o município de Pinheiro. Mínima de 23, máxima de 30 graus também na cidade de Pinheiro. E no próximo bloco, aqui no Bom Dia Maranhão, pesquisa aponta nível de satisfação e concordância com o trabalho desempenhado pelo governador Flávio Dino e o presidente de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e para também o decreto de lockdown na área da Grande Ilha de São Luís. E mais, tem a participação de John Coutrin e os bastidores da política. Agora são 7 horas e 40 minutos. A gente tem imagens ao vivo neste momento no bairro do São Francisco, na rotatória do São Francisco, ali já no acesso à Avenida Castelo Branco, também ali o bairro da Ponta da Areia, bem na rotatória do São Francisco também, pegando ali a Avenida Corales Moreira, indo para o bairro do Renascença. Felizmente uma imagem boa, né? Movimentação tranquila, sem veículos passando neste momento, que é o que a gente pede aí, que seja um trânsito mais tranquilo. Quanto menos carros a gente olhar circulando, naturalmente tem menos pessoas circulando na cidade e ficando em casa, que é a recomendação. 7h41, o Bom Dia Maranhão volta já já. Bom Dia Maranhão de volta aqui para a TV Difusora, 7 horas e 44 minutos, você ficando muito bem informado aqui na TV Difusora, e vamos mostrar agora o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Big Data, encomendada pela TV Difusora, sobre a aprovação do trabalho do governador Flávio Dino, aprovação do trabalho do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, em concordância aí com o decreto também do lockdown. Essa pesquisa que foi feita aí no dia 5 de maio e foram ouvidas 3.161 pessoas aqui na capital maranhense, aqui na cidade de São Luís. A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos. Confira os números. A aprovação do trabalho do governador Flávio Dino. 69% dos entrevistados aprova, 22% não aprova, 8% não souberam responder. Em relação à aprovação do trabalho do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 54% aprova,
32% não aprova e 14% não souberam responder. Em relação à concordância com o decreto do lockdown, 84% concorda com essa medida, 12% diz não concordar e 4% dos entrevistados não souberam responder. Tá, então, mais de 3 mil pessoas que foram ouvidas só aqui na capital maranhense. É bom destacar, por conta disso, que foi a avaliação das ações realizadas pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, pelo governo também, o governador Flávio Dino, que vem realizando ações, principalmente aqui na capital maranhense, em todo o estado, claro, mas é onde se concentra mais os casos confirmados aí da Covid-19 e também o lockdown, percentual de 84% na aprovação. Essa pesquisa que foram ouvidas mais de 3 mil pessoas aqui na capital maranhense. 7h46, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. Vamos agora seguir falando de política. Já aqui comigo, John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando que o Senado aprovou aí um montante de 125 bilhões de reais a estados e municípios, aí justamente no combate à pandemia do novo coronavírus e para que sejam tomadas atitudes, ações que possam minimizar esses impactos negativos também na economia dos estados, né? É isso mesmo. Acho que até demorou, viu, Eduardo, essa aprovação, porque textos foram modificados, né? Tinha um texto original do Senado, né? Os senadores aprovaram uma articulação aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e depois a Câmara mudou, fez umas modificações no texto, né? Contra até a vontade do próprio Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tinha feito um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, modificou-se ali na Câmara Federal e depois foi para o Senado ontem, né? E quando tem modificação, tem que retornar de novo. Exatamente, tem que retornar de novo. Se fosse, não tivesse modificação, tudo bem. Então, modificou-se o texto, né, e ontem o Senado aprovou. Basicamente o seguinte, né, 60 milhões bilhões de reais de ajuda a estados e municípios, né, 30 para estados, 20 para os municípios e 10 bilhões para o combate ao Covid-19. Só lembrando que essa ajuda, né, de 30 para os estados e 20 para os municípios em relação à perda de arrecadação de ICMS, né, e outros impostos. Como a gente falou aqui, tem a questão do combate ao novo coronavírus, mas tem a questão econômica, financeira também do estado fiscal, que também é comprometedora. Né? Aí 30 para os estados, 20 para os municípios, 50 bilhões. E 10 para ajuda aí no combate ao coronavírus, 7 para os estados, desses 10, 7 para os estados e 3 bilhões para os municípios, 60 bilhões. Os outros 65, né, mais ou menos, vai aí da questão também de ajuste de empréstimo com bancos públicos, né, perdão de dívidas, renegociação. Então, aí o certo é que essa ajuda foi dada aos estados e municípios, será, portanto, agora depende do governo federal sancionar, mas tudo encaminhado, tudo certo, não é, Eduardo? Esse dinheiro deve ser enviado agora, até esse mês, a gente espera, né, para ajudar os estados e municípios. Em relação ao peso, né, dos valores, porque tem a distribuição por cada estado. Aí você pode perguntar assim, sim, mas como é que os estados vão receber esse dinheiro, né, esses 50 bilhões? Do peso é o seguinte, 60% do peso em relação à população, né, 60% do peso dessa distribuição em relação à população e 40% em relação do peso em relação ao número de infectados. Então, ou seja, São Paulo, por ser o estado com a maior parte da população e maior número de infectados, vai receber o maior parcela do bolo. Então, só para exemplificar aqui para os telespectadores. Exatamente, para entender melhor, né? Além disso, o governo queria federal uma contrapartida, Eduardo, né? Uma contrapartida aí, por exemplo, qual a contrapartida? Que os estados não dessem reajuste aos servidores públicos até 2021, né? Até dezembro de 2021. Não concedessem reajuste, exceto algumas categorias. No primeiro momento, a categoria da saúde, não é? Mas depois, através de uma emenda aí de vários partidos, do próprio PDT, emenda do PDT, que tem como líder o senador maranhense Everton Rocha, através dessa emenda foram incluídas outras categorias que não sofrerão congelamento de salários, não é? Entre as quais, além da saúde, tem a questão dos professores também, né? Professores, policiais, militares, profissionais de segurança, né? Bombeiros, então não entrarão nesse congelamento de salários. Então, isso é uma articulação do próprio PDT, líder do PDT, senador Everton, junto também com Cidadania, a partir da senadora Elisiane Gama. Então, os dois senadores maranhenses, além, claro, do Roberto Rocha também, né, que participou disso, partido dele. Então, os 3 senadores maranhenses aí atuaram nesse sentido de evitar
é a questão também do congelamento de todas as categorias. Importante isso, essa ajuda nesta hora, porque o próprio governador Flávio Dino já vem alertado sobre isso, né? Que o Maranhão perderá recursos neste mês e precisa dessa ajuda. Na ordem de bilhões também. De bilhões de reais. Assim como o Maranhão, os outros estados também. Os outros estados também. Então, importantíssimo essa ajuda aí. Parabéns aos deputados, parabéns aí aos senadores e parabéns também ao governo federal, né? Que vai também enviar essa ajuda, a articulação do ministro Paulo Guedes também, que esteve presente em todas as articulações, né? O Paulo Guedes, o próprio presidente, aliás, o próprio presidente da República também, ele deu ordem para a bancada também aprovar essa emenda do PDT em relação ao não congelamento de algumas categorias. Então, parabéns a todos nesta hora, deixando a política de lado, né? E todos se ajudando estados e municípios. E também deixando, só para finalizar, Eduardo, e deixar também um pouco de lado essa questão de que os prefeitos e governadores querem dinheiro para eles, né? Pelo contrário, nós nesse momento devemos pensar que, por conta do coronavírus, nós temos sim que ser, todos estarem unidos e os estados precisam, os municípios precisam de ajuda, mas também que esse dinheiro, claro, seja fiscalizado, né, pelas autoridades de segurança e de fiscalização, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, e pelos próprios órgãos federais, esse recurso seja fiscalizado no envio para estados e municípios. Claro, o dinheiro é para honrar compromisso nesses dois pontos importantíssimos, que é a questão sanitária, a questão da saúde, da pandemia, a questão também econômica, que é muito delicada em todo o país. É preciso, claro, haver essa sensibilidade, João, como você falou, de todos os entes, governo federal, governo estadual e governo municipal também, claro, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. João, agora vindo aqui para a política local, a Corte Eleitoral determinou um novo julgamento das contas eleitorais da deputada estadual Detinha, não é isso? Como é que anda essa situação? O ministro Barroso, só para contextualizar, né, o TRE havia aprovado as contas dela, né, de 2018, da Detinha, quem não sabe, deputada estadual, foi a deputada mais votada do Maranhão, a deputada Detinha, que é do PL. Ao lado está, inclusive, ao lado da foto do marido, que é deputado federal, Josimar de Maranhãozinho. Então, o Tribunal Regional havia aprovado as contas dela, da deputada Detinha, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu dessa decisão, Eduardo, porque ela entregou a documentação fora do prazo, né? Teria entregado essa documentação fora do prazo e também em relação à finalidade dos recursos gastos, né? Do fundo, aquele fundo que tem dos partidos, né? Na campanha eleitoral, fundo eleitoral também, para ali ajudar na eleição e também nos gastos das eleições. Então, esses dois pontos aí, o Ministério Público Eleitoral recorreu, e isso foi parar lá na Suprema Corte, né? O ministro Barroso ontem, na Suprema Corte Eleitoral, o Barroso, ele decidiu, portanto, pediu que fosse feito um novo julgamento, né? Então, a partir de então, agora, né, a Detinha terá um novo julgamento aí das suas contas eleitorais de 2018, referente ao mandato dela de deputado estadual, né? Serão averiguadas aí a questão aí das documentações entregues por ela, se foi no prazo, se não foi no prazo, como foi gasto esse recurso, né, do fundo na campanha, tem que justificar direitinho, porque aí há algumas incongruências, né, em relação a isso. O certo é que o Ministério Público recorreu, o ministro Barroso pediu, então, para que fosse feito um novo julgamento. Além disso, falando em questões eleitorais aqui, não é, há também a questão do deputado Filipe dos Pneus, que é do PRTB, o PRTB requer o mandato dele na Justiça, não é? E ontem, não sei se você chegou a acompanhar, Eduardo, de um vídeo que foi divulgado, que o Filipe dos Pneus gravou, né? Aí o deputado Jairzinho Filho, que é o presidente estadual do PRTB, partido do Filipe dos Pneus, em que teria havido uma tentativa de extorsão, porque na gravação o Jairzinho fala de 12 salários mínimos para ele sair do partido, mas o Jairzinho explicou ontem, aqui no Ponto e Vírgula, da Difusora FM, que esse 12 salários mínimos está uma decisão do próprio partido, né? Está no regimento do partido que fala sobre isso. Então não foi extorsão, foi apenas o cumprimento do regimento do partido. Tá ok. John, muito obrigado pela sua participação. John Coutrinho está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. Obrigado, John Coutrinho, comentando aqui os bastidores da política todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 54 minutos. E a Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão realizou uma live pública em seus principais canais virtuais com o objetivo de juntar forças e desenvolver parcerias a promover a inclusão e igualdade de gênero no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Mulher, mãe, esposa e médica. Carla está na linha de frente do combate ao coronavírus. Entre um plantão e outro, o único jeito de ver a família é este aqui.
Uma videochamada que nem sempre supre a saudade de casa. Também te amo. A gente também te ama muito. Não esquece que isso vai passar. Tudo vai dar certo, viu? Beijão. São mulheres que na realidade não têm só essa jornada aqui de trabalho. Que quando chegam em casa ainda tem que tomar conta dos filhos que não foram para a escola, de pais idosos e maridos. Ou então que, como eu, abriram mão das famílias para estarem aqui lutando por outras vidas. Além de linha de frente na saúde, a Carla compõe outra estatística, a de mulheres que ocupam cargos de trabalho durante a crise da Covid-19. No caso dos médicos, 35% dos profissionais são mulheres. Mas quando se trata de outros setores, como na nutrição, na enfermagem e até nos serviços gerais, esse percentual cresce para mais de 90%. O assunto foi debatido durante uma live da Secretaria de Estado da Mulher. A gerente de projetos da ONU Mulheres no Brasil tratou da igualdade de gênero no enfrentamento à pandemia e da desigualdade em alguns postos de trabalho. Nós já temos vários dados que vão mostrar para a gente como que as mulheres, como que o efeito da pandemia, de uma pandemia como essa, para a vida das mulheres, tem alguns contornos bastante específicos, assim como também para a população indígena, para a população negra, e a busca da igualdade, da justiça, passa também por abordar essas desigualdades e buscar remediá-las. Segundo Ana Cláudia, o efeito da pandemia traz alguns contornos para o público feminino, que ainda sofre com a desigualdade no mercado de trabalho e na sociedade. Uma luta que esta empresária vem tentando superar. A minha empresa, ela não faz parte do grupo de atividades essenciais. Mesmo assim, a gente decidiu que nós não poderíamos ficar de braços cruzados. A gente apenas se especializou ainda mais numa ferramenta que a gente já usava, que são as redes sociais, né? E aí a gente está dando 100% de prioridade para um atendimento virtual, com entrega a domicílio, tendo todo o cuidado com a higienização. O conteúdo transmitido através das redes sociais do governo teve a interação do público, que fez questão de pontuar a luta feminina na sociedade. Para o Estado, desenvolver parcerias nesse momento é fundamental para a garantia da igualdade de gênero. Para estarmos juntos, acompanhando as nossas redes sociais, aos canais do YouTube da Secretaria de Estado da Mulher, debatendo esse assunto de extrema importância, que é a igualdade de gênero, dentre outras ações que a Secretaria de Estado da Mulher já tem desenvolvido nesse período de isolamento social, para que possamos levar ao alcance de todos e todas essas informações. E para a gente finalizar, a gente mostra, vai com imagens ao vivo novamente aqui de outro ponto de fiscalização, ali nas proximidades da Ponte do São Francisco. Neste momento, agente de trânsito checando mais um motociclista ali, pessoa que está na moto, mostrando o documento que é necessário, verificando, fazendo essa fiscalização nos carros. É necessário que as pessoas tenham paciência e, mais uma vez, só reforçando, só saiam de casa em casos aí de extrema necessidade ou um serviço que é considerado essencial, portando esse documento, se for um supermercado, se for uma farmácia, enfim, é importante as pessoas seguirem as recomendações. A todos uma ótima quinta-feira de conscientização e muita saúde e esperança para todos nós. A gente está de volta amanhã, sexta-feira, aqui com o Bom Dia Maranhão. A todos uma ótima quinta. Até lá.